Então, vamos lá. A lição é a 52 do livro Pão Nosso, tá? Perigos Sutis. Aqui ele traz uma reflexão muito focada na questão da idolatria, de idolatrar a um só. Ele não fala a questão de idolatrar a Deus, de adorar a Deus, porque adorar e idolatrar são coisas diferentes. Idolatrar, além de colocar acima do topo, é só por aquilo, aquilo e sempre aquilo. Adorar, eu estou aderindo a Ele, eu estou o adorando, colocando no pedestal do mesmo jeito, só que o quesito adoração, eu faço coisas em prol desse. Ou seja, eu ajudo outras pessoas em prol deste a quem eu estou adorando. É diferente de idolatria, tá? São coisas diferentes, parecidas, mas diferentes no sentido principal. A doutrina espírita, vamos agora deixar Deus de lado um pouquinho, a questão de adorar a Deus. Vamos à questão dos espíritas, incluindo também algumas outras religiões. O espírita, em geral, ele idolatra muitos seres. Ele não adora, ele idolatra, tá? Por que idolatra? Por que eu não falo adora ao invés de idolatrar? Podem pegar no geral. A quem os espíritas geralmente recorrem quando estão com problema? Além de Jesus, Deus e Maria, é claro. Tirando a Santa Trindade, vamos dizer assim. A quem que os espíritas recorrem? No máximo, no geral. Eurípides, Bezerra, Chico. Geralmente fica nesses três. Isso é idolatria. Por quê? Vamos pegar a quantidade de espíritos que desencarnaram e que fazem ou fizeram tão bem quanto estes. Meimei, Irmã Sheila, temos Madre Teresa, Paulo, Estevão, Abigail, esses que nós lemos e estudamos sobre. Mas quem recorre a eles? Quem lembra que esses outros espíritos existem? João, Mateus, Tiago, Elias, Davi e por aí vai. Quem lembra que esses espíritos passaram sobre a terra? João, pai de Jesus. Quem lembra do pai de Jesus sem ser Deus? Quem lembra que ele existe no mundo? Que ele existiu? Que ele também é um espírito de luz, tal como Maria, que acolheu Jesus ali no lar, que o ensinou a profissão de carpinteiro? Quem lembra desse rapaz? Este homem? Zaqueu, o cobrador de impostos. Lázaro. Quem lembra deles? Judas, os dois. Judas Tadeu e Iscariotes. Porque o Iscariotes, se a gente lembra, ele lembra do sentido negativo. Nossa, fez tanto mal. Por culpa dele, Jesus foi crucificado. Mas vamos olhar o lado positivo da história. Se não fosse ele, lembraríamos de Jesus hoje? E aí? Não é porque Jesus foi crucificado que lembramos dele até hoje? E não foi por conta de Judas? E outra, Judas teve um destino terrível, cometeu suicídio, remorso, culpa, ou seja, ele já respondeu pelos seus erros, e a gente só lembra dele da maneira errada. Onde está o amor e o adorar a Deus? Gente, nós esquecemos de todos esses outros espíritos que vieram. Esquecemos também de outros tão importantes que não tiveram o nome registrado dentro da doutrina, mas que foram importantes. Quem lembra que Mesmer foi o precursor do passe? Lá atrás, antes de Kardec. Quem lembra que Pestalozzi foi o mestre de Kardec? E é o responsável pela educação, da evangelização infantil. A base da evangelização infantil está na base de Pestalozzi.
Quem lembra desses espíritos? E aí? Idolatria ou não? É marcar. A gente marca um espírito. Não, esse aqui foi importante, tá? Mas os outros? Não foram tão importantes quanto? Sócrates e Platão, quem lembra desses dois? Eles não só devem ser lembrados, como eles estão na introdução do livro dos Espíritos. Estão lá, Sócrates e Platão. Definição de alma, é os dois que dão. Está lá na introdução, é só a gente ler. Santo Agostinho, quem lembra dele? Só na pergunta 919. Mas tem outras tantas perguntas que é ele que responde. E aí? Não é idolatria? Só pegar um espírito e falar, é só ele? Olha o perigo. Gente, a gente sobrecarrega esses 3, esses 4 espíritos. Olha o tanto de outros aí que a gente tem para recorrer. Quem lembra de André Luiz? Que foi médico. Autor de 15 obras dentro da doutrina espírita. As mais importantes, tirando as obras básicas, junto com a coleção de Emmanuel e com a coleção da Joana de Ângeles. Quem lembra de André? Quem lembra de Joana? Que todo o estudo psicológico da doutrina espírita é ela que traz. Quem lembra de Joana nos problemas, nas crises? Emmanuel, a gente só lembra por conta do Fonte Viva, Pão Nosso, essa série de mensagens. Mas foi ele que mandou os 5 principais, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia. É do Emmanuel. E aí? Onde estão os nossos estudos? Porque se a gente estudasse, a gente saberia que todos eles são tão importantes quanto esses outros. Porque a base dos nossos estudos, como eu disse, foi mesmo o precursor do passe. Pestalozzi, o precursor da evangelização infantil e a juventude e dos adultos. E aí? Onde ficam eles? Na nossa cadeia de histórico. Onde eles são lembrados? Homenageados? Mencionados? Citados? Falados? Numa frase que seja. Nas casas espíritas em geral. Não é só numa, não é só duas. É no geral. E aí? É perigoso. Porque a gente fica com a mente fechada. A gente fica tão preso na nossa bolha que a gente esquece que tem um mundo aberto. O mundo de seres que contribuíram para a doutrina espírita, direta e indiretamente. Quer saber um exemplo? Indiretamente? Darwin. Teoria da evolução. A cada geração, a espécie vai modificando o seu DNA e vai evoluindo. A evolução, o progresso que a doutrina espírita prega, começou com Darwin. A gente lembra de Darwin na doutrina espírita? Nas palestras, nas reuniões, nos debates. A gente lembra da Madame Curie, teoria das ondas? E aí? Química. Os elementos, radiação. Começou nela. Tanto que ela morreu por conta do efeito de radiação. Quem lembra desses precursores? Desses vultos? Podemos citar escritores famosos. 2 que eu adoro muito. Um chama Edgar Allan Poe. Ele é um poeta. Escritor famosíssimo. Muito importante para a escrita mundial. Só que ninguém lembra de um detalhe. Que ele também é um precursor da doutrina. Estou com um livro dele, porque eu gosto muito. Está aqui. Um dos contos que está aqui, ele utiliza do passe. Literalmente. Ele é de antes de Kardec. E esse conto é baseado em fato real. Tanto que ele esconde o nome das pessoas ali presentes, para ninguém ir lá e buscar nos registros históricos. Passe transversal, passe vertical, rápido,
para limpar as energias, para provar que existe vida após a morte. Está aqui. Alan Paul, antes de Kardec, depois de Mesmer. Ou seja, o passe, ele não surgiu com Kardec, começou lá atrás. A utilização do magnetismo para a cura, aliás, começou antes deles, começou com Jesus. Mas esses trouxeram para o mundo atual. A gente menciona esses caras. Conan Doyle, escritor de Sherlock Holmes. Esse cara tem textos escritos em livros espíritas. Podem pesquisar. Textos espíritas de Arthur Conan Doyle. Tem. E é fácil achar. Não é difícil. Quem lembra deles? Ora, são do mundo. Não são espíritas. Será? Que não são, ou só não são reconhecidos pelo que fizeram. E aí? E novamente eu pergunto, nós realmente buscamos estudar a doutrina espírita nas suas raízes originais? Porque muita gente pensa que começou com os 5 principais: a Gênesis, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno e Livro dos Médiuns. Essa aqui é a base da doutrina espírita. Mas tem relatos de tudo aqui antes deles, não com o mesmo nome, não com o nome espírito, não com o nome descrito de mediunidade, mas tem registros. É só a gente ir lá, sair da nossa bolha mesmo. Ah, mas eu não posso sair de Kardec. Realmente, Kardec é a base de tudo. Mas esses caras não estão na doutrina espírita, eles falam da doutrina espírita. E aí? Um exemplo? Tá aqui. O Ignorado Amor. Alguém conhece esse livro? Tirando minha mãe. Porque eu contei a história desse livro para ela. Para quem não conhece, esse é o primeiro livro de romance espírita da história, reconhecido por Kardec. Publicado em jornais da França, que eu fui atrás da história. Esse livro chegou para mim em minhas mãos, num clube que eu assino. E é o primeiro. Quem conhecia o primeiro livro, romance da história espírita? E ele não é psicografado, tá? Mas a história dele tem um alto teor de espiritismo, a ponto que Kardec não só anunciou numa revista, num jornal oficial de Lyon, na França, como tem relatos dele nas revistas espíritas que Kardec publicou. Aquelas grandonas, grossas, de cada ano. Tem registro desse livro aqui. Nós realmente conhecemos a história da nossa religião? Nós realmente compreendemos a história da nossa religião? Eu falo isso porque, dentre os perigos da doutrina, que temos na doutrina espírita, que não é só a idolatria, é a falta de conhecimento. A falta de busca pelo saber, a origem da nossa história. A nossa história, a história da doutrina. Porque dentro da doutrina, isso eu vejo em muitas casas, criticando outras religiões. Ah, mas não faz isso, não faz aquilo. Beleza. A gente faz. Ah, eles não leem a Bíblia direito. Nós lemos. Nós lemos as obras básicas direito para criticar o outro. E outra, dentro das obras básicas estão relatos da Bíblia. Nós lemos a Bíblia, por acaso, para criticar o outro que não lê? É um dos perigos, porque isso desarmoniza o ambiente. É preconceito e ataque a outras religiões. Nós sofremos com isso. Aí o oprimido vai virar opressor? Peraí, onde está a nossa moral de cristão? De espírita? Aí reclamamos que nos julgam, nos criticam. Fazemos o mesmo. Nem percebemos
nós fazemos. E aí? É um dos perigos. Sutil, escondido, silencioso, mas que envenena cada dia aos pouquinhos. E aí, como diz o Sivaldo, nós com a nossa cara de pau, vamos lá e criticamos. Uai, gente, as coisas não batem. Criticamos quem lê livros fora da doutrina. Isso é muito sério, tá? E jovens reclamam muito disso. Por que eu trouxe? Como eu disse, Sherlock Holmes não é um livro espírita, mas é escrito por um escritor que ajudou, que contribuiu para a criação da doutrina espírita, para a sua divulgação. Harry Potter e Senhor dos Anéis. Nada a ver com a doutrina. Será? Vamos começar com o Senhor dos Anéis. Tem menos coisas, mas tem. Livro dos Espíritos falam dos elementais. Os elfos, os orques, os gnomos, os anões. O Senhor dos Anéis traz a história deles. É fantasia. Os bruxos, magias e por aí vai. O Senhor dos Anéis. Livro dos Espíritos fala. Dá para tirar aula sobre os elementais em cima do Senhor dos Anéis. Harry Potter, as meninas que frequentam a mocidade que eu coordeno, o tanto que eu não utilizo para as aulas. Por quê? Dentro de Harry Potter você fala de mediunidade, transtornos mentais, dos elementais, criaturas míticas e fantásticas. Você fala de alquimia, poções. Você fala de magias, talismãs. E tudo isso está dentro do Livro dos Espíritos. Por que mediunidade? Lá tem fantasmas. Você conversa, escuta e trabalha com fantasmas. Mediunidade, na sua mais simples e pura mostra de realidade. Tem profecias dentro do mundo do Harry Potter. Tem seres que sugam a felicidade, faz tudo ficar frio e deixa todo mundo mal, com problemas de tristeza e depressão. Dentro de um livro. Dentro de uma série de livros. Considerados do mundo. Que muita gente fala que não pode trabalhar. Não pode. Será mesmo? Qual a maneira mais fácil de chegar em alguém? Um jovem que gosta da cultura pop. E aí? Vou falar de mundos, transições planetárias, mundos diversos, dimensões, por aí vai. Vocês já viram os filmes de super-heróis? Eles não falam de seres de outros mundos? Alienígenas? Não falam de mundos e dimensões diferentes? Está na doutrina espírita. Dimensão diferente, mundos diferentes? E qual que é a dimensão mais diferente que a gente entra todo dia? A dimensão dos sonhos. E lá é uma dimensão espiritual. Quando a gente vai olhar a revista espírita, e algumas obras do André Luiz, onde ele menciona umbral, ele fala dimensões sombrias. O filme do Thor traz essa dimensão sombria. Eu não posso linkar a doutrina espírita com o mundo moderno? Olha o perigo de se não evoluir, de não se adaptar à nova realidade. A gente está preso muito lá atrás. E é perigoso. Por que não tem tanto jovem nas casas espíritas? As casas espíritas estão falando a língua do jovem de hoje? Ou a língua do jovem antigo? Falando de nós, mais antigos. Olha a evolução da mocidade, que era do Adilson, para mim a época da mocidade, para a época da mocidade das meninas. Olha a diferença discrepante evolutiva. E aí? Será que a mesma técnica de ensino, de estudo, proporcionada ali na época do Adilson, funcionou para a minha? Não, eles já tiveram que adaptar. A minha funciona para as de hoje? Não, é uma adaptação completamente diferente. Por que não tem tanto jovem? Porque não nos adaptamos. Ainda estamos presos lá atrás. E isso é nítido. Falando como instrutor de mocidade. Se a gente não se adapta,
Como queremos trazer eles para cá? Isso serve para as crianças. Se a gente não se adapta às novas crianças, como queremos trazê-las para junto de nós? Porque o quesito é evolução. Se eu estou preso lá atrás, as crianças já estão avançadas, não conversam as ideias, não batem. Aí as crianças não querem vir. Por quê? Porque não atrai, não é atrativo. Os ensinos estão presos. Basta olhar. Pode pegar o material da Federação, o material da Alta de Souza, é o mesmo de 40 anos atrás. E eu falo isso porque há debates sérios das coordenações regionais para modificar material, para um material mais atualizado. E quando eu trouxe Darwin no quesito evolução, evolucional, pega o DNA, isso é cientificamente comprovado. O DNA das crianças de hoje é mais evoluído do que o nosso de 2000 para trás. Ou seja, se eles já são mais evoluídos, por que eu vou trazer sistemas antigos para eles? Não é eles que tem que se adaptar à doutrina. A doutrina que tem que se adaptar a eles. Não a doutrina, as pessoas que coordenam a doutrina. Porque a doutrina já está adaptada. É só a gente ir lá e fazer. E isso é um perigo. Perigo sutil, perigo silencioso, por quê? É um desafio que eu faço. Vai em todas as casas espíritas aqui. Olha quem estão nas coordenações. Gente, é pessoal de 30 para cima. E aí? Quem que vai herdar a nova era, a nova leva? As casas espíritas vão acabar? Os templos religiosos vão acabar? E aí? O que a gente vai fazer? Aí não vai existir mais doutrina espírita? Só porque eu não quis mudar um pouquinho? Não quis me adaptar à nova geração? Não quis estudar um pouco mais? E aí? Falta para a gente um pouco do que Emmanuel fez com o Chico. Você quer fazer? Quero. Então disciplina, meu jovem. Estuda. Está doente? Vai lá e faz. Está cansado? Vai lá e faz. É seu compromisso. Você não fez? Então assuma. Cumpra. Seja responsável. Ah, mas espírito de luz não é bonzinho? É bonzinho. Até que você não faça o que você tem que fazer. Aí você pode pegar livrinhos como esse, dentro dos casos de Chico. O caso da disciplina está aqui. E tem um outro, que é quando ele está perto de desencarnar. Perto assim. Quando ele dá um problema e que ele corre o risco de desencarnar. Aí está Emmanuel, André Luiz e tem mais um outro espírito de luz acima. Ele reza para os três vir resgatar. Emmanuel chega para ele: cara, eu tenho mais o que fazer para vir te resgatar aqui. Você não é melhor do que ninguém. Chama seus amigos lá do centro. Você não tinha amigos? Chama eles. Eles vêm cá e te resgatam, que eu não tenho tempo para você. E sai. Emmanuel passa a mão? Tem certeza? Eles corrigem. Eles são duros e firmes quando precisa. Onde está a nossa firmeza? Onde está a nossa disciplina? Para nos corrigir principalmente. E aí? É perigoso não nos corrigir? Ah, mas eu sou espírita, chega do lado de lá, eu vou estar bem. Aí eu pego o livro Voltei. No livro Voltei, tem um diálogo lá, e ele fala que quem são os espíritos desencarnados que dá mais trabalho para a espiritualidade quando desencarna? Adivinha quem são? Os egocêntricos aqui, chamados espíritas. Porque eu conheço, você resgatado de primeira. Cara, você está tão enrolado. Lá não tem sanatório para católico, para evangélico, para nenhuma outra religião, mas tem sanatório pros espíritas, porque dão trabalho. Sanatório específico para espíritas. Vamos abaixar a nossa bolinha? Porque é perigoso, é um perigo sutil.
A gente vai inflando o nosso ego mesmo sem querer. Ah, porque eu sei o que vai acontecer. Sabe mesmo? Ah, eu ajudei tantas pessoas. Ajudou de coração mesmo. De verdade, porque você quis ajudar. E aí, tem diferença entre fazer para se mostrar e fazer de coração. Aí chega lá, a gente pensa que a nossa luz está lá em cima, a nossa luz está desse tamanhozinho. Talvez até pior que algum obsessor. Aí a gente chega lá, fica doido e vai para o sanatório espírita. Aliás, sanatório dos espíritas. E aí? Vamos conhecer um pouco mais a nós mesmos? Vamos baixar um pouco mais a nossa bolinha, nos colocar num patamar mais abaixo? Porque quando a gente se coloca num pedestal, a queda é grande. A queda é feia. Quanto mais alto, maior a queda. E aí, eu tenho uma péssima notícia para os espíritos. Chega de lá com esse ego maior, com esse ego grande. Ajudei demais. Cuidado. O tombo pode ser feio. E o tempo que você vai passar no umbral pode ser tão maior quanto de qualquer outro obsessor. Ah, mas eu não quero ir para lá. Vamos estudar um pouquinho, vamos relembrar que os espíritos falam que a gente vai passar pelo umbral. Todos, sem exceção. Agora, o tempo que vai ficar lá, que é diferente. Aí depende do que eu fiz. De milésimos de segundos a milênios. Todos vão passar pelo umbral. Podem ir tranquilos com a certeza de que vão passar lá por baixo. Com essa certeza. Agora, quanto tempo você vai ficar? Como que está sua mente? Como que está seu coração? Como que está seu espírito? O que você está levando na sua bagagem? O que você realmente sabe e compreende de tudo que acontece após a morte? O que você fez? Isso vai ser seu cronômetro. Então vamos sair da nossa bolinha? Vamos buscar entender a nossa história real e quem realmente somos e o que estamos realmente fazendo aqui? Porque o que é a doutrina espírita a gente não explica de maneira fácil. Tanto que Kardec fez um livro explicando o que é a doutrina espírita. E a gente acha que pequenas palavras definem ela. Temos realmente certeza de que essas pequenas palavras definem a doutrina espírita? Sendo que Kardec precisou de mais de 200 páginas para explicá-la? Olha o nosso ego. A gente faz um resumo, mas a essência está num dos livros menos citados da doutrina espírita. O que é espiritismo? E aí? Conhecemos mesmo a nossa história? Ou estamos fingindo que sabemos? Há um perigo sutil. O falso saber, o falso conhecer. Escala espírita, pseudo-sábio, espírito inferior. A nossa classificação está aí. E o pseudo-sábio, ele é ainda mais complicado, porque ele inventa mentiras, achando que sabe tudo. É um mentirosinho. Meias verdades. Cuidemos. Muito cuidado com a gente. Conosco. Porque ao desencarnarmos, nós vamos lidar com a verdade. E qual que é a verdade? Aquela que a gente fez aqui. E isso vai ser mais dolorido do que qualquer outra palavra que eu disser ou qualquer outra bronca de Emmanuel. Porque comparado a isso, a realidade, antes preferível, muitas broncas de Emmanuel, do que o remorso quando a gente desencarnar. Do que os problemas quando a gente desencarnar. Então vamos aprender com as broncas deles, com as reais verdades, para não chegar lá e lidar, e topar com a dura realidade, porque ela é dura. E a hora que a gente compreender essa dureza, talvez seja tarde demais para a encarnação atual. E é isso.